Olá, bem-vindo de volta. Agora a gente vai analisar como funciona o equilíbrio dos mercados de bens e financeiros em conjunto. Até o final desse módulo, você já vai ter uma estrutura para analisar como o produto e a taxa de juros são determinados no curto prazo. Para desenvolver essa estrutura, a gente vai seguir o modelo de Rickens e Hansen, que foi baseado naquilo que o Keynes falou na teoria geral. Bom, esse modelo, apesar de ter algumas limitações e ser muito simples, ainda é muito importante e nos ajuda muito a fazer análises econômicas. Descrevemos o equilíbrio do mercado de bens como a condição de que a produção Y seja igual à demanda Z. Chamamos essa condição de relação IS. Definimos a demanda como a soma de consumo, investimento e gastos do governo. Supusemos na aula de mercado de bens que o consumo era a função da renda disponível, ou seja, renda menos os tributos, e tomamos o gasto com investimento e gastos do governo como dados. Essas barras sobre I e G significam que eles são dados. Então, a equação que a gente viu era Z é igual a C mais I mais G, né? Consumo mais investimento mais gastos do governo, e ali com consumo dependendo da renda disponível, que é Y menos T de tributos. A principal simplificação desse modelo foi que a taxa de juros não afetava a demanda por bens. Nossa primeira tarefa é, então, remover essa simplificação. A gente vai fazer isso por meio do investimento, que na verdade está longe de ser constante. Ele depende basicamente de dois fatores: do nível de vendas e da taxa de juros. Com relação ao nível de vendas, a intuição é a seguinte: pense numa situação em que uma empresa se defronte com um aumento das vendas e que para isso tem que aumentar a sua produção. Aqui a gente está considerando que o estoque é zero. Então, para fazer isso, ela possivelmente terá que comprar algumas máquinas, contratar mais pessoas ou mesmo construir uma fábrica nova. Em outras palavras, ela precisa investir. Uma empresa, por exemplo, com baixo volume de vendas, não vai ter esse estímulo a aumentar a produção e então investir. Assim, quanto maior o nível de vendas, maior a produção, maior o investimento. Já com relação à taxa de juros, considere uma empresa decidindo se compra ou não uma máquina. Só que para isso, ela vai ter que pegar dinheiro emprestado, ela vai ter que fazer um financiamento. Então, quanto mais alta for a taxa de juros, menor a chance ou menor a probabilidade dela tomar esse empréstimo para fazer esse investimento. Inclusive, a uma taxa de juros suficientemente elevada, o possível lucro adicional gerado pela nova produção ou pelo aumento de produção com a compra da máquina não vai cobrir o pagamento dos juros do empréstimo, o que significa que não valerá a pena mais comprar a nova máquina. Então, quanto maior a taxa de juros, menor o investimento. Tentando captar os efeitos do nível de vendas e da taxa de juros sobre o investimento, podemos escrever a seguinte equação, em que o investimento depende positivamente da produção e negativamente da taxa de juros. Os sinais abaixo de Y e I indicam que o investimento, I maiúsculo, depende positivamente, um sinal de mais, e negativamente, um sinal de menos, da renda e da taxa de juros. Se levarmos em consideração a relação de investimento vista, a condição de equilíbrio no mercado de bens será Y, produto ou renda, é igual a consumo, que depende da renda disponível, isto é, Y menos T de tributos, mais investimento, que depende da própria renda e da taxa de juros, mais gastos do governo. No equilíbrio, o produto é igual à demanda por bens, ou seja, o que é produzido é demandado como consumo das famílias, do governo e como gastos com investimento das firmas. Mas o que a gente pode ver da equação é que a demanda aumenta também quando o produto aumenta, pelos fatores em C, de consumo, e I, de investimento. No consumo, o aumento do produto leva a um aumento da renda, que por sua vez leva a um aumento da renda disponível, e então do consumo. No item do investimento, o aumento das vendas leva a um aumento da produção, que leva a um aumento do investimento. Assim,
Traçando um gráfico da demanda pelo produto, temos que a demanda depende positivamente do produto e que o ponto de equilíbrio é aquele em que os dois se encontram, ou seja, é quando a reta de 45 graus cruza a curva de demanda que a gente chamou aqui nesse gráfico de ZZ. Dessa curva de demanda, devemos chegar a uma curva que relacione produto e taxa de juros, isto é, a curva que equilibra o mercado de bens. Essa será a nossa curva IS, que vem do inglês, Investment Savings. Assim, um aumento da taxa de juros diminui a demanda por bens a qualquer nível de produto. Isso porque um aumento da taxa de juros faz com que o nível de investimentos diminua. Lembrando que o investimento é o componente da demanda. Isso desloca a curva de demanda do gráfico ZZ de cima para baixo. O novo equilíbrio no gráfico de demanda por produto é agora mais baixo, no ponto A'. Assim, uma taxa de juros maior leva a um produto de equilíbrio menor. O gráfico de baixo, que relaciona taxa de juros e produto, captura essa relação. Do ponto A inicial de equilíbrio a uma taxa de juros I e produto Y, um aumento da taxa de juros para I' leva o produto para baixo, em Y'. Esse gráfico de baixo, que relaciona a taxa de juros e produto, é a nossa relação IS, que mostra o equilíbrio no mercado de bens. Então, o equilíbrio no mercado de bens implica que um aumento na taxa de juros leva a uma diminuição do produto. Portanto, a curva IS é negativamente inclinada. A curva IS, derivada da nossa relação entre produto e demanda, tomou como dados tanto tributos quanto gastos do governo, T e o G. Assim, alterações em qualquer uma dessas variáveis modificarão a demanda, independentemente da taxa de juros. Isso significa que, dado o nível de taxa de juros, uma alteração em T ou em G vai deslocar a curva IS no gráfico. Mudanças nesses fatores que diminuam a demanda por bens, dada a taxa de juros, deslocam a IS para a esquerda. Mudanças em fatores que aumentam a demanda por bens, dada a taxa de juros, desloca a IS para a direita. Um aumento de impostos, por exemplo, diminui a renda disponível e, com isso, o consumo e a demanda caem para qualquer nível da taxa de juros. Uma queda nos gastos do governo provoca a mesma queda da demanda. A queda da demanda para qualquer nível de taxa de juros significa um deslocamento da IS para a esquerda. A uma taxa de juros I, o produto que equilibra agora o mercado de bens é mais baixo, passando de Y para Y', em uma nova curva IS'. De maneira oposta, uma queda nos tributos ou um aumento nos gastos do governo provocaria um aumento da demanda, o que deslocaria a curva IS para a direita, indicando que a mesma taxa de juros, o produto de equilíbrio seria agora maior. No próximo vídeo voltaremos à combinação das curvas IS e LM, ou seja, o equilíbrio simultâneo dos mercados de bens e financeiros. Até o próximo vídeo.